Salve, salve galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Hoje daremos início a uma playlist importantíssima para vocês. Aqui você estudará a base para que você possa entender sistemas isolados, explosões e colisões. O primeiro vídeo você vai aprender impulso, quantidade de movimento e teorema do impulso. Vamos pro vídeo, galera! Tá vendo essa figura aqui, ó? Durante um certo intervalo de tempo, existe uma força sendo aplicada na bolinha. Enquanto houver uma força sendo aplicada em um corpo, dizemos que essa força está impulsionando este corpo. Fechou? Bom, então é nesse contexto que eu defino uma grandeza chamada impulso. Ela é uma grandeza definida para um certo intervalo de tempo. Ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó. Eu pego o módulo da força aplicada, ok? Para uma força constante, vezes o intervalo de tempo. Verifique que, se a força for para a direita, o impulso é para a direita. Se a força for para baixo, o impulso é para baixo. Bom, em termos de unidades, a força é dada em newtons, o tempo é dado em segundo. Portanto, a grandeza física impulso é dada em newtons vezes segundo. Bom, gente, aqui cabe salientar uma coisa. A grandeza física impulso, ela não é uma grandeza instantânea. Ela é uma grandeza definida para um certo intervalo de tempo. Outra coisa, essa formulinha do jeito que está aqui, ó, ela só pode ser aplicada para calcular o módulo do impulso se e somente se eu estiver falando de uma força constante ou então se eu estiver falando de uma força média. Que, aliás, a força média faz o papel de uma força constante, tá bom? A gente costuma dizer que o impulso é a grandeza física que mais curte a academia. O impulso é fit. O Dersim, e se a força não for constante? Ou então se ele não estiver falando de força média? Aí você tem que utilizar a propriedade gráfica, tá bom? Ó, na verdade, por trás disso, gente, por trás disso, o que, Dersim? O caso da situação de uma força variável, que nem isso daqui, a gente tem que empregar uma ferramenta chamada cálculo íntegro diferencial. A gente estuda lá na faculdade, é uma coisa bem complexa, então eu vou enxugar através da ideia da propriedade gráfica, tá bom? Então, ó, se a força for variável no decorrer do tempo, aí você faz assim, ó. Você calcula a área compreendida embaixo da linha do gráfico, tá bom? Nossa, Dersinho, eu não sei calcular essa área aqui. Gente, eu coloquei essa área deturpada aí apenas para a gente saber que pode ser uma área qualquer. Se pode ser uma área qualquer, pode ser até para uma força constante, tá bom? Então essa propriedade é bastante importante, tá bom? Ó, olha que interessante, ó. Suponha que eu tivesse isso aqui, ó. Suponha que eu tivesse isso aqui, ó. Um gráfico de força no decorrer do tempo, tá? Ó. Suponha que eu tivesse isso daqui. Ó. Sabe esse pedaço do gráfico aqui? A força seria positiva. Agora, preste atenção aqui, ó. Aqui, a força seria negativa. Significa que ela mudou de sentido, então o impulso também mudou de sentido. Aí você teria que fazer assim, ó. Esse primeiro impulso seria uma área positiva. Este segundo impulso aqui, ó, chamado de impulso 2, seria uma área negativa. Aí, para você calcular o impulso total, você teria que fazer. O impulso total é a área 1 positiva mais a área 2 que é negativa. Toma cuidado com isso, tá bom? Beleza? A troca de sinal indicaria uma mudança de sentido da força e, consequentemente, uma mudança de sentido do impulso. Seria mais ou menos assim. Eu estou puxando de um lado e depois eu passo a puxar do outro. Beleza, gente? Beleza? Por exemplo, ó, sabe durante a queda dessa caneta? Durante toda a queda, o peso dela está impulsionando ela. Sabe durante a raquetada? Enquanto houver contato do bastão com a bolinha, o bastão está impulsionando a bolinha. Pronto. Essa aí é a grandeza impulso. A segunda grandeza que eu preciso apresentar para você hoje, ela recebe o nome de quantidade de movimento. Tem alguns livros, alguns vestibulares, que também gostam de chamar de momento linear. Então anota um sinônimo aí para mim, gente. Ó. Quantidade de movimento
ou então momento linear. Como na maior parte dos livros trazem a palavra quantidade de movimento, eu também vou usar aqui, quantidade de movimento e vou usar a letra Q. A quantidade de movimento de um corpo de massa m que se move com velocidade v é definida da seguinte maneira. Você pega a massa do corpo e multiplica pela velocidade desse corpo. Pronto. Diferentemente do que acontece com a grandeza física impulso, a grandeza quantidade de movimento, esta sim é uma grandeza instantânea. Ou seja, eu pego a velocidade naquele instante e acho a quantidade de movimento daquele instante. A unidade dela. Se a massa é dada em quilograma e a velocidade é dada em metro por segundo, a unidade dela vai ser quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? E uma coisa bastante interessante relacionada com essa grandeza, gente. Por exemplo, imagina o jogo de bilhar, em alguns lugares chamam sinuca aí, né? Enfim, tem uma diferença aí, mas enfim, não importa. Imagina o jogo de bilhar. Sabe o jogo de bilhar? A função do jogo de bilhar é você derrubar as demais bolas com a bola branca, não é isso? E para isso, você já percebeu que a bola branca tem uma maior massa? O fato de ela ter maior massa favorece ela ter maior quantidade de movimento. E se ela tem maior quantidade de movimento, ela pode ter maior capacidade de colocar as outras bolas em movimento. É um jeito de você entender essa grandeza, tá? Por exemplo, no jogo de boliche. No jogo de boliche, o principal objetivo é você derrubar os pinos com a bola de boliche. É por esse motivo que a bola de boliche ela tem uma massa muito maior do que a massa dos pinos. Com isso, o fato de ela ter uma massa maior, você pode transferir a ela uma grande quantidade de movimento. E ela, por sua vez, ela pode transferir mais movimentos aos demais pinos. É uma maneira de você entender essa grandeza também. Tá bom? Agora, espera só um pouquinho que eu vou te mostrar como que essas duas grandezas estão amarradas. Espera só um pouquinho, tá? Pera aí, assista até o final. Antes disso, vamos colocar isso em prática e vamos aproveitar para revisar algumas coisas importantes que nós já vimos em vídeos anteriores. Quer ver? O cidadão vira para você e fala assim, uma pequena bola de massa meio quilograma é abandonada de uma altura de 5 metros em um local onde a resistência do ar é desprezível e a aceleração da gravidade pode ser aproximada para 10. Tá? Calcule o tempo de queda. Bom, já que a resistência do ar é desprezível, eu estou diante de uma queda livre. Opa! Ô, Dercy, eu posso usar sorvetão? Pode usar sorvetão. É move, é queda livre, pode usar sorvetão. Mas, se você tem memória boa, o sorvetão, neste caso, ele se resume à formulinha do tempo de queda. Raiz de 2hg. É bom que a gente dá uma revisadinha de move, de queda livre, né? A altura era de 5 metros, né? A gravidade é 10. 2 vezes 5, 10. Dividido por 10, 1. Raiz de 1, 1. Pronto. Demorou 1 segundo para cair. Beleza. Bom, vamos para o item B de bola. A velocidade com que a bola atinge o solo. Bom, tem várias maneiras de fazer. Dá para fazer por conservação de energia? Dá, mas já que a gente está seguindo a linha da cinemática aqui, vou meter um VVOAT aqui, É bom, porque aí você já revisa a sua cinemática. VVOAT. Tá. Bom, eu quero saber a velocidade com que atinge o solo. Partiu do repouso a velocidade, que é o V0. Inicial é 0. A aceleração é a da gravidade, porque é queda livre, né? Então vale 10. O tempo de queda vale 1. Opa! Portanto, a velocidade com que chega lá embaixo é 10. Pronto. Só isso, de boa. Fiz um exercício dessa maneira para você poder revisar bastante coisa de queda livre. Beleza. Bom, agora vem a matéria de hoje, O impulso devido à força-peso ao longo de toda a queda. Bom, Dercy, eu posso usar o impulso é fit? Sim. Lembra que eu falei? Impulso é fit
é para a força constante. Durante a queda, o peso é constante. Ah, então você pode usar impulso EFIT. Nossa, Dersim, que de boa. Tranquilo, para a gente dar aquela aquecida. Então vamos lá, ó. O impulso devido à força-peso é o módulo da força-peso vezes o tempo que ela ficou atuando. Bom, vamos fazer assim, ó. Fazer aqui no cantinho, ó. O peso é a massa vezes a gravidade, né? A massa é 0,5, a gravidade é 10, portanto, o peso, que é a força, que está impulsionando a bolinha, é 5. Então, a força que impulsiona é o peso, vale 5. Ela impulsionou durante 1 segundo. Portanto, aqui vai ficar 5. A unidade é o Newton vezes segundo. Pronto. Gente, aqui cabe uma ressalva. Preste atenção, ó. A unidade da massa, aqui, ó, não é o quilograma, né? Vamos voltar aqui, ó. A unidade da massa é o quilograma. Tá. A unidade da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui poderia escrever assim, ó. 5 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza. Tudo isso aqui é Newton, né? Tudo isso aqui é Newton. Tudo isso aqui é Newton. Beleza. Agora, olha que coisa interessante. Olha que mágica. Interessantíssima. Se você pegar quilograma, metro por segundo ao quadrado, que é o que é Newton, né? Vezes segundo, que é o que está lá em cima, ó. Você corta segundo de cima com segundo ao quadrado de baixo. Então fica quilograma vezes metro por segundo. Interessante, né? Dercy, então a unidade do impulso pode ser também quilograma vezes metro por segundo? Pode. Pode sim. Pode. A unidade do impulso pode ser quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Dercy, as duas são sistema internacional? Sim, as duas são sistema internacional. Beleza. Bom, agora, olha a D de dado. A variação da quantidade de movimento da bola ao longo de toda a queda. Bom, vamos fazer aqui, ó. A letra que representa a variação em física é delta. Variação da quantidade de movimento, cujo sinônimo é momento linear. Você anotou o sinônimo? Que bom. Você pode fazer assim, ó. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Beleza. Bom, quem seria a quantidade de movimento final? Ó, quantidade de movimento final é a massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial seria a massa vezes a velocidade inicial. Gente, essa parcela aqui nem precisa você colocar. Por quê, Dercy? A bolinha ela parte do repouso. Ó, como ela foi abandonada, a velocidade inicial é 0. Então, no início não tem velocidade, então no início não tem quantidade de movimento. Ah, então vai ficar só isso aqui, ó. A massa no início era 0,5. A massa no início e no fim 0,5, né? A velocidade com que chega lá embaixo é 10. Então fica meio vezes 10 é 5. 5 menos 0 acaba dando 5. Gente, olha que coisa doida. A variação da quantidade de movimento deu 5. Dercy, qual que é a unidade da quantidade de movimento? É a unidade da massa, quilograma, vezes a unidade da velocidade, metro por segundo. Ai, Dercy, para. Para, Dercy. Que coincidência! Deu a mesma coisa que o impulso. Gente, não é coincidência. Dercy, não foi coincidência?
Não foi coincidência. Não foi coincidência. O impulso, ele também é igual à variação da quantidade de movimento. Quer ver? Quer ver? Deixa eu te mostrar. Ó. Todo mundo aqui lembra do Francisco, meu amigo, né? Obviamente. Ó, não precisa copiar não. Deixa eu demonstrar rapidinho aqui só para você ver. A aceleração, pensando no move, você pode fazer assim, ó. ΔV por ΔT, né? Pega esse tempo aqui, ó. Sobe com ele multiplicando. Isso, assim, ó. Sobe com esse tempo multiplicando. Aí o ΔV, abre o ΔV, ó. Velocidade final menos velocidade inicial. Isso aqui você já viu quem é, né? Força vezes o tempo, isso aqui é o impulso. Agora você faz assim, ó. Aplica a distributiva aqui, ó. Meu Deus, não acredito, Dercinho. M vezes V menos N vezes zero. N vezes V é a quantidade de movimento final. N vezes V0 é a quantidade de movimento inicial. Final menos inicial é a variação. Depois do TEC, esse teorema aqui, ó, é o mais importante para vocês. Teorema do impulso. Vou até colocar aqui no teu resumão, ó. Vou até colocar aqui no teu resumão. Ok? Ó, pronto. Coloquei. Agora o resumo está completo. Dá um print na tela e vamos para o exercício mais importante da aula. O exercício mais importante da aula é esse aqui, ó. É o exercício número 2. Bom, o exercício número 2 é esse aqui, ó. O gráfico a seguir ilustra como varia o módulo da força resultante sobre um corpo de massa 5 kg que repousava sobre uma mesa plana e horizontal sem atrito. Pede-se a velocidade do corpo no instante 4 segundos. Vixe. Vamos lá? Ó, para começo de conversa. Aqui não adianta você vir com Vevoati, sorvetão, Torricelli, porque a força não é constante, então a aceleração não é constante, então não vai dar certo, hein? Então, vamos com calma, vamos com calma. Ó, aqui está o corpo no início. Esse aqui é o instante zero, ó. No início ele repousava, então a velocidade inicial era zero. Aí chegou alguém, pam, deu aquele, sabe aquela força aqui, ó. Meteram uma força aqui, gente, ó. E aí a velocidade aumentou, né? Eu quero saber que velocidade que ele tem aí no instante 4. Ó, dica para você. Sempre que relacionar força com tempo, você já lembra do impulso. Esquece isso não, tá? Impulso é igual a variação de quê? De quê? De quê? De quantidade de movimento. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade final, massa, velocidade inicial. Tá? Dercy, quem vai ser o impulso? Eu posso usar impulso EFIT? Não. Não, porque a força não é constante. Dercy, o que eu vou ter que fazer então? Você vai ter que fazer a área. Sempre que você tiver um gráfico de força pelo tempo, a área entre a linha do gráfico e o eixo do tempo fornece para você o impulso. Bom, a área em questão é um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura, divide por 2. Vamos substituir. A base maior é 4, a base menor é 2, a altura é 10. Divide por 2 porque é da fórmula. O m é a massa, vale 5. A velocidade final eu não sei. A massa é 5. A velocidade inicial é 0 porque partiu do repouso. Bom, então vamos lá? 4 mais 2 dá 6. Vezes 10, 60. Divide por 2, 30. Dividido por 5, 6. 6 metros por segundo. Pronto.
Essa é a velocidade no instante 4 segundos. Tá bom? Agora vamos pensar aí em exercícios mais exigentes, em exercícios com nível de segunda fase. Quer ver? Pronto. Os exercícios mais exigentes têm uma pegada próxima disso aqui, ó. As bolinhas, né? Fica faltando um S aqui, ó. Vou até colocar aqui. As bolinhas da figura. As bolinhas das figuras apresentam tamanho de... coloca, é melhor tirar o S aqui do bolinha, né? Aí. Apagar aqui. Beleza. A bolinha da figura apresenta tamanho desprezível e massa igual a 1 kg. Beleza. Sabe-se que antes e depois da colisão elástica, o módulo da quantidade de movimento é igual a 1 kg vezes metro por segundo. Sabendo-se que a colisão com o obstáculo fixo e rígido durou 0,1 segundo, 1/10 de segundo, calcule o módulo da força média aplicada sobre a bolinha nos seguintes casos. Vixe. Vamos lá. Como que faz esse tipo de exercício? Bom, primeiramente, olha aqui no item A, gente. Olha aqui no item A, ó. Vamos lá? Aqui no item A, você viu que não teve mudança de direção? Quando não tem mudança de direção, então você não precisa dar o caráter vetorial, tá? Vamos fazer assim, ó. Tudo que tiver aqui para a esquerda, eu vou falar que é positivo. Bom, lá vai. Essa daqui vai ser a minha quantidade de movimento final. Ela valia 1. A favor, então é mais. Essa daqui era a minha quantidade de movimento inicial. Contra. Então é negativa. Beleza. Bom, então lá vai, ó. De acordo com o TI, teorema do impulso, o impulso é igual à variação de quê? De quê? Quantidade de movimento. Veja que eu não estou colocando a notação vetorial, porque não teve mudança de direção, então não precisa, tá? Então, lá vai. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Bom, quantidade de movimento final era 1. A inicial, menos 1 porque tinha sentido contrário. Então isso aqui acaba dando 2. Por que, Dercy? Gente, menos com menos acaba dando mais. Beleza. Lembra que eu falei para você que o impulso é fit? Você pode usar quando ele pede força constante ou então força média. Beleza. Então aqui vai ficar 2. No lugar do tempo, eu vou colocar 0,1, que é o tempo que a bolinha permanece em contato com o obstáculo. Desce com 0,1 dividindo. 2 dividido por 0,1 dá 20 newtons. Portanto, este é o valor da força que a parede exerce sobre a bolinha. Na primeira situação, do item A. Agora, a situação é um pouco mais delicada, porque envolve mudança de direção. Bom, vamos lá então. Já que tem mudança de direção, eu preciso dar o trato vetorial. Lá vai. Essa é a quantidade de movimento inicial. Essa é a quantidade de movimento final. Mais uma vez, teorema do impulso, só que agora com a notação vetorial, porque agora eu tenho mudança de direção, e, consequentemente, de sentido. Então, lá vai, ó. Impulso é igual a variação de quê? De quê? Bom, variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Bom, se você não lembra de subtração vetorial, aqui no meu canal tem uma playlist especial com esse assunto, gente. Dá uma olhada lá porque vale a pena, tá? Como aqui não é objetivo ficar detalhando novamente o vetor, eu já vou te passar o macete.
Bom, primeiro passo de subtração vetorial. Coloca bundinha com bundinha. Como, Dersim? Assim, ó. Coloca os vetores bundinha com bundinha. Vou colocar o QF aqui para baixo. Aí ele aqui. E o QI para a direita. Pronto. Primeiro passo, bundinha com bundinha. Ótimo. Lembrando que eles são perpendiculares. Ótimo. Bom, lá vai. Segundo passo. Ligue os extremos. Liguei. Pronto. Este é o vetor que eu estou procurando. Dersim, mas qual é a direção dele? Aponta para a ponta do primeiro. Dersim, quem é o primeiro da subtração? O QF, tá aqui, ó. Ah! Quem quiser maiores detalhes sobre isso, olha lá na playlist de vetores, tá? Beleza? O que importa é que o impulso que a parede faz sobre a bolinha é assim, ó. Pronto. Esse é o impulso que a parede faz sobre a bolinha. Bom, agora vamos lá, gente. Sabe esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui valia 1. Esse pedacinho aqui valia 1. Então, quanto que vale a hipotenusa? A raiz de 2, né? Dersim, boiei. Boiou? Então, mete um pitch. Dersim, por que no outro não tinha que fazer pitch? Porque eles não tinham direções diferentes. Então, vamos lá, ó. Por pitch, de Pitágoras, né? Quem não está acostumado aí. Então, vamos lá. Em módulo, ó, o quadrado da hipotenusa é 1 catetinho ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Lembrando que o módulo desse carinha era 1, o texto deu. O módulo desse carinha era 1, o texto deu. Quando você resolve isso, dá raiz de 2. Se você quiser, gente, você lembra. Como é 1 e aqui também é 1, é como se o vermelhinho fosse a diagonal de quadrado. Diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Tá bom? Agora você faz assim, ó. Como ele quer a força média ou força constante, você pode usar impulso EFIT. O tempo de contato foi 1/10 de segundo. Tá bom? Então, como raiz de 2 é aproximadamente, vou até colocar aqui, ó, 1,4, essa força aqui vai ser aproximadamente 14 newtons. Beleza? Bom, então, o que você deveria ter aprendido? Os conceitos de impulso, quantidade de movimento e TI, teorema do impulso. Conceitos importantíssimos para que você aprenda sistemas isolados, que é o beabá para colisões e explosões, que são assuntos dos nossos próximos vídeos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.